Estação da Luz, e agora também pelo Facebook. Nós estamos com a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte também se faz presente aqui na nossa web rádio. E quem se faz presente toda segunda e toda sexta-feira é Amadeu Ferreira com o seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Bom dia, meu amigo Amadeu. Que bom. Bom dia, Tavares. Bom dia a você, meu querido irmão e irmãs, nossos acompanhantes, que aí através da web rádio Estação da Luz e do Facebook nos acompanham aqui nos domínios da mediunidade. Que Deus nos cubra de bênção e paz, nos proporcionando um grande dia para nossas atividades, solução dos nossos problemas físicos e espirituais. Muito bem, senhor Amadeu. Vamos iniciar aqui com a mensagem, como a gente sempre faz, para que o senhor possa fazer a prece e depois a leitura do Evangelho, ele possa mergulhar de fato e direito no nosso programa. E, antes de tudo, eu queria fazer um esclarecimento. Ontem, devido a problemas técnicos, nós não pudemos exibir o programa ao vivo e a cores, como se diz aí, como dizem os matutos em Nova York, no bom sentido da palavra. Reprisamos o programa com o nosso querido Sobre a Vida e a Obra de Ismael Ramos das Neves, e o nosso irmão Flávio Zanetti, que ia fazer o programa lá direto de Boston, dos Estados Unidos, a gente falou com ele por causa desse problema, e quinta-feira não pode, mas que próximo domingo ele deve estar aqui fazendo o programa conosco. Mas houve esse probleminha técnico, mas hoje nós já estamos aí com ele totalmente resolvido e seguindo em frente. E a mensagem de hoje está lá no livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, uma mensagem do Emmanuel pela psicografia abençoada de Francisco Xavier, Chico Xavier, nosso querido Francisco de Paula Cândido. A quem mais tem, a quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem razão, mais direito. A quem escolha o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembre, memória pronta. A quem esquece, todo ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, a maior porção daquilo que mais damos. Eis porque nos disse o Senhor, a quem tem mais, lhe dará, porquanto de tudo o que entregarmos à experiência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E agora nós estamos prontos para a prece, meu amigo Amadeu. Conclamamos os nossos irmãos que nos acompanham nesta manhã, aqui através da web rádio Estação da Luz, do Facebook, espalhados por esses mundos afora, e nos elevemos em pensamentos ao Mestre Jesus, implorando a misericórdia de Deus nosso Pai, pedindo que Ele faça-nos nós outros instrumentos da vossa paz.
que possamos, nos momentos de dificuldades, encontrar o caminho, que a justiça divina se faça sobre todos nós, nos proporcionando o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria. Que o nosso Pai misericordioso e bom se apiede de cada um de nós, nos proporcionando o recurso do perdão naquilo que falhamos e nos proporcionando a sabedoria e os meios necessários para superarmos as nossas dificuldades de caminhada. Abençoa-nos, Pai misericordioso, nesta manhã, início de semana, aliás, segundo dia da semana. Dá-nos a tua luz, as tuas bênçãos e a tua proteção. Permite-nos, Mestre amado Jesus, que teus mensageiros do amor possam nos acompanhar na nossa caminhada e que hoje tenhamos um bom programa, chegando aos nossos irmãos, com os esclarecimentos que se façam necessários para o despertar de consciência de todos nós. Com esses propostos, Pai misericordioso, externando os nossos mais sinceros reconhecimentos pela tua misericórdia e teu amor para com todos nós, vos pedimos nos permitir iniciarmos os nossos trabalhos nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Muito bem, Tavares. Hoje nós vamos... O Evangelho no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E aí, a questões, me vê aqui, questões, na questão 2, 1 e 2, aliás. De que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Não tinha teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos do meu Pai. Ides para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Então eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto e sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e o justo para a vida eterna. Está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Ora, Tavares, se nós refletirmos sobre esta parábola, parece até uma incongruência diante da misericórdia do Pai, sobretudo dos próprios ensinamentos de Jesus, porque o próprio Jesus e o Evangelho nos orienta que nós precisamos nos entendermos como irmão que somos
E o próprio Jesus diz que não dispensará nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Então, nesta parábola, aqueles que estariam à direita de Jesus seriam os que seguiram desde o princípio os chamados em primeira hora, aqueles que seguiram as orientações do Mestre Divino, e aqueles que ficaram à sua esquerda seriam aqueles que certamente não teriam compreendido ou ainda não teriam despertado e, portanto, eles não tinham como saber o que estava certo e errado. Então, a condenação a esses irmãos seria, no mínimo, incongruência. Seria, no mínimo, incongruência, porque aqueles que ainda não tinham compreendido, não sabiam, e serem condenados por desconhecimento, pela ignorância do saber, seria uma incongruência na misericórdia divina. Precisamos entender que Deus, na sua infinita bondade, não despreza nenhum de seus filhos. E Jesus disse que não dispensaria nenhuma das ovelhas que lhe foi confiada. E todo o contexto do Evangelho nos chama atenção para isso. Aí a gente lembra, por exemplo, de Paulo de Tarso, com a sua sabedoria extraordinária, quando ele se propõe, na obra de Humberto Holden, quando ele se propõe a divulgar a doutrina de Jesus, ou seja, o Evangelho, ele vai justamente àqueles que Jesus mandou que os apóstolos fossem, aos gentios, aqueles que ainda não tinham recebido o ensinamento básico, o despertar de consciência para a unicidade de Deus, e ele foi justamente tratar com aqueles que ainda não haviam despertado e desconheciam quem era Deus e quem foi Jesus. Então, no cômputo geral, a gente vê uma certa incongruência. Agora, compreendemos também que os teólogos da época, eles criaram situações com tintas fortes para que pudéssemos despertar com maior, talvez até com maior brevidade. Eles criaram situações como o próprio Moisés instituiu leis complementares aos 10 mandamentos que se constituem em verdadeira barbárie. Matou, será morto, feriu com a mão, arranca a mão, e por aí se vai, essas coisas que, se nós pararmos e pensarmos nos dias atuais, é verdadeiras aberrações. Mas, como se diz, tudo a seu tempo e cada um no seu quadrado. Para todos chegará a oportunidade. Felizes daqueles que têm essa oportunidade, despertam e sabem aproveitá-la, porque, do contrário, certamente virão outros chamamentos, mas certamente cheios de sofrimentos e de dor. Então é melhor aproveitar agora, Tavares. Nessa hora, né, meu amigo? Perfeito. Belíssima. Não deixar para depois as possibilidades que nós podemos fazer agora. Mas aí, nós temos aí já a nossa... Aí, Mamadeu. Pois não? Lê na tela. Deixa eu ver aqui. Estou aqui, estou abrindo, que estou no headphone e a letrinha está pequenininha. Mas é a nossa... Kate Ribeiro Miranda. Bom dia, minha querida. Paz e luz com Jesus. Maria da Paz Góes. Bom dia a todos. Que Deus a cubra de luzes. Maria José Viana. Que Jesus a cubra de bênção e paz. Muitas felicidades. Uma boa semana, minha querida. Que Jesus nos ilumine e proteja. Muito bem, senhor Amadeu. O que o senhor falou é super interessante e maravilhoso. E agora nós vamos partir para o estudo do Espiritismo, como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa rádio. O que é que o senhor poderia trazer de esclarecimentos para nós nessa manhã gloriosa, senhor Amadeu? Olha, o Espiritismo é um universo. A gente poderia definir um tópico específico para conversarmos sobre eles. Ou então esperar que nos mandem perguntas para a gente responder. Mas poderíamos falar sobre o quê? Sobre mediunidade, sobre desobsessão, que nós vimos tratando da desobsessão. No último programa nós falamos sobre desobsessão.
que tem um leque de oportunidade para a gente conversar. Acho que poderia ser oportuno, né? É verdade. Eu acho que vamos encerrar mais alguma coisa de obsessão. Sim. Teria mais alguma coisa que a gente pudesse colocar nesse universo tão grande de, da obsessão em Tem, relação ao tem Tavares, espiritismo? tem muita coisa que a gente pode tratar no campo da obsessão e nos seus paralelos. Ontem, por exemplo, nós temos um grupo de estudo, eu e mais 13 irmãos e irmãs. Ontem à noite nós estudamos o, o livro Missionários da Luz, no seu capítulo 4, Vampirismo, que é um tema muito rico para a gente conversar, a história do vampirismo. A gente poderia começar conversando sobre isso, que é dentro do processo obsessivo. Porque quando Então, a gente se refere. para o leigo, seu Amadeu, que está aí no programa, enquanto não chega nenhuma pergunta, para o leigo que está aí assistindo o programa, quando a gente Sim, fala vampirismo, a gente lembra logo do nosso irmão Drácula, né? é Saindo do verdade. caixão de noite e querendo pegar o nosso pescoço. Existe alguma similitude entre essa, vamos supor, essa licença poética da escritora que criou já há bastante tempo o Conde Drácula e o vampirismo espiritual que o senhor estudou no livro que o senhor acabou de mencionar? Olha, Tavares, segundo o nosso querido irmão Alexandre, que é o orientador de André Luiz naquela obra, existe toda a similitude do vampirismo que é tratado lá naquelas trevas folclóricas e do vampirismo que se manifesta entre nós, inclusive no plano espiritual. O que seria esse vampirismo? A concepção que a gente tem, como você já disse, é daquele sujeito que, na escalada da noite, na escuridão da noite, ele sai para sugar o sangue das criaturas, porque ele sobrevive disso. A alimentação dele é essa. Mas os irmãos espirituais, ele não sugam o sangue, mas ele sugam a seiva da vida, o fruto vital das criaturas. Mas tem coisas muito importantes, Tavares, que a gente pode conversar a respeito disso, é porque uma das bases para que se manifeste esse vampirismo é as brechas que o médium proporciona para que os seus afins se aproximem dele e se utilize das suas energias. Porque você sabe que nós vivemos num mundo de influenciações. Nós, nesse momento, estamos sendo influenciados, estamos influenciando. E existem sintonias. E imagine você, por exemplo, que aí eu vou tratar a criatura como médium, uma criatura que, de repente, tem uma conduta desequilibrada, ele certamente vibra num padrão inferior. E esse padrão inferior que ele vibra, ele atrai irmãos desencarnados, geralmente espíritos aí perturbadores, brincalhões, etc., mas que se ela completam daquelas emanações, das emanações vitais da criatura. Em função dessas fragilidades, ele se aproxima da gente e termina sugando as nossas energias. Vamos dar um exemplo prático? A pessoa que bebe. A pessoa que bebe, por exemplo, ele é intuído pelos irmãos espirituais para ir ao barzinho, para ir às festas, etc. E lá ele se paturra de bebida. Mas, geralmente, quem absorve a essência daquela bebida são os espíritos que estão acompanhando. Ele é apenas um instrumento, assim como se dá com o fumo, como se dá com o sexo. Na verdade, o sujeito pratica o ato, mas quem se ela completa das energias emanadas naquele ato é o plano espiritual. Ou seja, são irmãos menos esclarecidos, enfermos, doentes, ignorantes, que se aproveitam daquele momento e eles, inclusive, induzem o sujeito a praticar para que eles possam se alimentar daquelas energias oriundas do médium ou dos médios envolvidos. Ok? Seu Amadeu, mas vamos supor, existe também a possibilidade do vampirismo sem ser nessas questões da bebida e tudo mais, como se fosse mais uma sugação de energias vitais independente
vamos dizer, até energeticamente as energias serem sugadas, independente da viciação do fumo ou do cigarro, mas justamente essa coisa que nos suga a energia, que nos deixa para baixo, deprimidos, irritados, com raiva, isso também pode ser uma forma de vampirismo? Sim, Tavares. Olha, existe N coisas que têm relação com esse aproveitamento das energias emanadas pela criatura encarnada e, inclusive, desencarnada. Vamos imaginar, por exemplo, é muito comum a pessoa vai, por exemplo, em um determinado ambiente. Ele vai saudável, tranquilo, entra, participa do evento que ali esteja acontecendo. Quando sai, parece que está despauperado. Sugar as suas energias, extrair o seu fluido vital, o sujeito está pelas tabelas. Na verdade, ele foi sugado lá dentro. Alguém absorveu as energias dele. Ontem até eu me servi de um exemplo. Eu morava em Recife ainda, mas nós tínhamos uma família aqui, muito amiga nossa, e fomos convidados, eu e dona Ana, para batizar, para sermos padrinhos de uma moça. Hoje está uma moça adulta, né? E nós viemos fazer o batizado. E fomos para uma igreja, determinada igreja aqui em Natal. Meu irmão, olhe, foi uma das pressões mais violentas que eu senti. E olhe que eu sou casca grossa, eu não tenho essa sensibilidade. Mas eu saí de lá, e acho que se eu não tivesse de carro, eu não tinha saído, porque exauriram as minhas energias. Claro que ali foi o ambiente sugar as nossas energias, talvez perceberam as energias diferenciadas das pessoas que frequentam aquele ambiente e deixaram a mim e a dona Ana em estado de graça. Isso também se dá. Mas tem outros aspectos que é necessário se ver também. Por exemplo, a questão das ideações, das formações de bacilos, de vírus, de bactérias, de lavas, que são geradas pela própria mente do hospedeiro. Ok? Ok, meu amigo. E no caso, vamos supor, a pessoa que se acha muito bonita, tudo ele é o mais bonito, ou então, no caso, as pessoas que gostam muito de controlar, ou aqueles que tudo acontece com ele é a maior vítima, é o coitadinho. Isso também poderia ser uma forma de vampirismo? Olha, eu poderia dizer que é um processo obsessivo seguido de vampirismo. Pode acontecer, nesse caso, a extração das energias daquela criatura. Vamos imaginar, por exemplo, um casal. Um casal. Vamos imaginar o homem ou a mulher extremamente ciumento. Controla todos os passos. O cara vai do banheiro, o outro fica na porta para saber o que, ele está fazendo lá dentro. Controla a sua vida e mantém sob julgo aquela criatura que é perseguida. Ora, numa situação dessa, a pessoa, além de ser controlada, é um processo obsessivo entre eles, um domina o outro, controla, mas há também a possibilidade de gerar isso aí, perda de energia por parte daqueles que está sendo perseguido. Ele se sente acuado, se sente sugado, e muitas vezes o outro se ela completa também daquelas energias, ele se sente bem. Quando ele gera aquele tipo de conflito, quando ele desestabiliza o outro, ele se sente bem com isso, porque se sente no controle das situações, ele se sente no domínio, e isso também é vampirismo. É um vampirismo mental que ele exerce sobre o outro, levando o outro, muitas vezes, a desesperos. Porque, excepcionalmente, assim como nos processos obsessivos, o processo do vampirismo pode levar o outro à morte. Pode levar o hospedeiro ou o sugado à morte. Então, há sempre uma perseguição, nesse caso, por parte de quem está exercendo a função de controle. Ok? A gente pode pensar também, Tavares, como eu já citei rapidamente, nas pessoas que têm vidas desequilibradas. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que leva uma vida desregrada, voltada para a promiscuidade, para o vício, para as coisas erradas, sexo, bebida, droga, fumo, etc. Então, se você parar e pensar, quem são os irmãos espirituais que se aproximam daquela criatura? São justamente aqueles que se comprazem com aqueles desmandos, com aqueles absurdos,
porque eles, apesar de muitos deles terem até consciência da existência das leis divinas, mas desrespeitam-as. Eles não seguem as orientações de lá mesmo do plano espiritual. Eles continuam vivendo as ilusões da vida física, se mantendo e se nutrindo com as emanações daqueles que eles conseguem se hospedar no seu condomínio energético. Aí o que é que vai acontecer? Essas criaturas são verdadeiramente perturbadas. Mas tem um detalhe, Tavares, que é muito interessante, que a gente precisa aprofundar esse conceito. É o fato de, por exemplo, a pessoa que tem ideias macabras, pensamentos ruins, sentimentos desagradáveis, etc., os sentimentos de ódio, de vingança, de maldade, de inveja. Olha, essa criatura, ela gera energias nocivas e essas energias nocivas vão gerar lavas, bacilos, bactérias que vão atuar no seu organismo. E essas bactérias passam a ser as consumidoras das energias vitais da criatura. É nesse estágio que a criatura se apresenta diante dos perseguidores ou daqueles que se complazem com seus desmandos, já em estado de fragilidade acentuado. E aí o que é que faz? Junta o útil ao agradável para ele. O sujeito já está debilitado, então vamos corroborar com as lavas, com os bacilos que são criados mentalmente por aquele que se compraz nas ideias infelizes. Então é muito interessante a gente atentar para o fato de o próprio hospedeiro ele gerar condições para que ele mesmo adoeça o corpo físico. E aí, ele adoecendo o corpo físico, se tornando frágil, se torna muito mais fácil presa para aqueles que sintonizam com ele e passam a condição de sugador das suas energias. Ele passa a condição de hospedeiro. Ok? Não sei se Tavares está... Me parece que Tavares está sem nosso áudio, mas vamos continuar na nossa conversa. Vamos imaginar, por exemplo... voltou Tavares. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a criatura ele gerou energias negativas. Ele gerou ideias infelizes. Então, ele produziu uma quantidade enorme de lavas, de bacilos e etc., que vão ocupar os órgãos vitais, as glândulas endócrinas que geram energia da vida, que geram a energia da criação, da procriação e etc., e eles vão consumir aquelas emanações oriundas daqueles órgãos que produzem as energias vitais. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar adoecendo. E essa doença, muitas vezes, não se constitui, dependendo da gravidade, não se restringe apenas ao estágio atual. O sujeito desencarna, vai para o mundo espiritual com um perispírito extremamente doente, chagoso, comprometido, e é por isso que muitas vezes o sujeito já nasce com doença, com enfermidades, e muitas vezes essas enfermidades são oriundas de experiências transatas que reaparecem nos dias atuais. Veja que é muita responsabilidade para aqueles que pensam, para todos nós que pensamos, que agimos. Temos que pensar sempre em coisas positivas, em coisas boas, porque à medida que nós pensamos em coisas positivas e boas, e além de pensar, praticamos, nós atraímos a atenção dos espíritos bons. E aí você sabe aquela velha orientação que tem. Vamos imaginar um lar perturbado por irmãos bem esclarecidos. Qual é o remédio para afastá-los? Atrair os bons, aí os maus fogem. Como é que você atrai os bons? Ora, vamos dar um exemplo do nosso Evangelho no Lar. Chegou aí o nosso irmão Delcio Soares, o nosso querido Quinteiro, Fuedo, Quintal, Paz e Luz, nosso irmão, nossa Maria José Viana e outros. Então, veja bem, o que vai acontecer? Você está sendo objeto de uma influenciação negativa em seu lar, pode ser qualquer um parente, ou até propriamente aquela pessoa a qual nos referimos, e aí, de repente, você institui o Evangelho no lar. Você abre as portas do seu lar para a espiritualidade amiga e se hospeda no seu lar com os necessitados,
no culto do evangelho para assistência necessária. Aí o que é que vai acontecer? A presença dos bons afasta os maus, porque ou os maus aceitam as orientações que estão sendo ministradas ali, ou então vão embora. Como geralmente eles não querem sair do padrão que eles se encontram, eles fogem, restabelece-se naquele ambiente a paz. E aí está resolvida aquela questão. Certo, Tavares? Muito bem, meu amigo. Desculpa, foi um probleminha técnico aqui, a gente resolveu rapidamente. E tem uma pergunta aí de Dona Maria da Paz Góes. Veja aí, meu Muito querido, você bem. está conseguindo ver? Estou vendo. E durante o sono, como se dá esse processo de vampirismo, através de sonhos, de perseguição e etc., olha, a perseguição do vampirismo, ela se dá principalmente na extração de energias do hospedeiro. O hospedeiro ele passa a ser sugado pelo vampiro. Essa expressão de vampiro é aquilo que já foi dito anteriormente, é o espírito que se completa das emanações geradas pelo hospedeiro. Esses sonhos perturbadores, ou perturbados, esses pesadelos, a gente não pode tratar isso como vampirismo, mas como perseguição mesmo. Pode ser um início de um processo obsessivo, ou pode ser até já instalado um processo obsessivo, onde irmãos menos esclarecidos geram situações mais desagradáveis possível para estabilizar a criatura que eles perseguem, né? Mas necessariamente não é não é um vampirismo. O vampirismo é quando o irmão... Aí a gente tem uma ideia muito clara, quem estuda a mediunidade, ou quem já praticou a mediunidade, é o tal do ovoide, quando a criatura perde as condições ou as características humanas, se transforma no ovoide, aí os obsessores pegam aquela criatura, fixa no hospedeiro, e aquele ovoide passa a ser o sugador das energias vitais daquele hospedeiro e passa a intuir ideias que são emanadas por quem está controlando aquela ação. Isso é um processo de vampirismo. Mas as perseguições durante o sono, etc., pode ser pesadelos, pode ser sonhos desagradáveis que acontecem, principalmente um princípio de obsessão ou ela já instalada. Mas, a nosso entender, não se caracteriza especificamente como o vampirismo, porque não está havendo perda de energias, a pessoa não está sendo sugada consciente ou inconscientemente. Porque tem um aspecto interessante, é que os viciosos, eles são sugados e, no corpo geral, eles sabem que estão sugados. Eles sabem que estão sendo objeto de perseguição, que estão sendo utilizados para tais coisas. Se você procurar os alcoólatras, eles veem imagem, eles veem figura, eles veem uma infinidade de coisas que são criadas, mas eles percebem quem está ao lado deles e quem são os parceiros de desdita que lhes acompanham. Então, isso sim, são processos de vampirismo. Ok? Muito bem, seu Amadeu. Então, nós temos aqui uma pergunta que chegou agora do Sérgio com relação a Pium. Com relação ao vampirismo. É Sérgio de Pium. Existe vampirismo entre encarnados sem ser os Dráculas? Você deve ser uma piada. A brincadeira, sem ser o Drácula. Bom dia, Sérgio. Paz de luz com Jesus. Obrigado pela pergunta. Eu já dei um exemplo anteriormente. Existe sim, por exemplo, existe vampirismo em casa, por exemplo, nas perseguições que se estabelecem entre as pessoas, e aí, de repente, aquele que provoca esse assédio, ele se sente feliz, e ele acaba sugando as energias do outro. Por exemplo, tem pessoas de uma sensibilidade tão grande que até por telefone eles perdem energia, conversam com a outra e quando termina a ligação estão verdadeiramente descarregados. A bateria descarrega, porque aquele suga as energias até por telefone. Isso se dá naturalmente na presença, você fica na presença de alguém lhe observa, e aí passou por exemplo, aquela sugestão que você levantou lá atrás, as pessoas narcisistas que cultuam o corpo, a beleza, essas coisas todas, são muito visadas. E aí as pessoas com os olhos grandes da inveja, do ciúme, da maledicência, acabam fixando naquela criatura e extraindo as suas energias. E aí isso é um processo de vampirismo. Pode ocorrer entre encarnado
entre encarnados, entre desencarnado e encarnado, entre desencarnado e encarnado, porque também ocorre esse vampirismo entre encarnados e desencarnados. Estabelece aí uma simbiose onde o encarnado precisa das energias do desencarnado e o desencarnado precisa das energias do encarnado e vive numa verdadeira simbiose. Muitas vezes resultado de desdita passada, mas que no presente se estabelece uma simbiose, uma troca de energia, um dependendo do outro para sobreviver. Portanto, existe sim esse vampirismo. Muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta. Eu não tinha tirado do menino, ó. Chega. De quem é, Jesus? Sim, de Cristina, da Candelária. Qual a diferença entre vampirismo e obsessão? Bom dia, Cristina. Paz e luz com Jesus. Obrigado pela sua pergunta tão inteligente. Ó, Cristina, existe uma diferença acentuada, porque pode haver obsessão sem vampirismo. E pode haver vampirismo durante o processo obsessivo. A literatura espírita está eivada dessas informações. Você vai encontrar na própria literatura, e quem trabalha lá na desobsessão tem essas experiências, quase em todas as sessões, a gente se depara com situações tais como essas. O obsessor, ele se aproxima do seu perseguido, do obsidiado, com o propósito de destruí-lo, levá-lo à loucura, levá-lo a cometer as maiores atrocidades, e, se depender dele, leva o obsidiado à morte. Isso é um processo obsessivo. A persistência do espírito em prejudicar o outro, em fazer mal. Geralmente é o resultado de uma vingança, de uma cobrança. E o outro, por ter culpa no cartório, como se diz, abrem-se as comportas das suas fragilidades e ele acaba sendo objeto de manipulação por parte do obsessor. Agora, há casos que o próprio obsessor suga as energias do obsidiado. E aí se dá o processo de vampirismo. Como eu falei há poucos instantes, há obsessões onde são colocados espíritos perversos que passam a se nutrir das energias do obsidiado para que ele fragilize, adoeça e possa se perpetrar aquilo que foi planejado e que o caminho seria o desencarne do obsidiado. Então, há sim obsessão e há sim vampirismo, mas pode ocorrer vampirismo separadamente do processo da obsessão, pode ocorrer, ou melhor, obsessão separada do vampirismo, ok? Porque no vampirismo, o caba só quer sugar as energias, né? Ele não quer verdadeiramente, vamos dizer assim, fazer o mal, de cobrar uma dívida, algo do passado. Já a obsessão, normalmente, tem algumas coisas dentro desse padrão, não é isso, Amadeu? Exato, veja bem, na obsessão o cara quer se vingar, quer levar o outro à loucura, a loucura e à morte, se possível. Já no vampirismo, na grande maioria dos casos, o cara está querendo apenas as energias do outro. Agora, claro que resulta num processo de perseguição, porque o hospedeiro ele perde muitas vezes o controle de suas ações, está se debilitando porque está tendo suas energias sugadas pelo o vampiro e, consequentemente, resulta também numa perseguição. Mas o objetivo principal é extrair as energias vitais e se alimentar daquelas energias. Ok? Ok, nós temos aqui uma pergunta de Dona Maria José, é bastante grande, dê uma lidinha aí. Meus irmãos, quando eu era católica, sempre sonhava tirando irmãos de cada buraco. Aparecia tanta coisa feia, mas não tinha medo e ajudava eles sem medo. Hoje sou espírita, já não sonho mais tirando aquelas pessoas. Por que será? Bom dia, minha querida, paz e luz com Jesus, Dona Maria José Viana. Olhe, cada coisa é uma coisa, né? Vamos imaginar, por exemplo, que no passado a senhora, na condição de católica, a religião não era impedimento para a senhora assistir às criaturas necessitadas. Os benfeitores espirituais utilizavam a senhora para auxiliar as pessoas necessitadas, os irmãos necessitados, geralmente espíritos sofredores.
Quando a senhora adentrou na doutrina espírita, se esclareceu, educou seus recursos, hoje a senhora faz isso e não precisa mais lembrar que está fazendo. A senhora pode ter deixado de fazer aquele tipo de socorro para fazer coisas mais evoluídas, fazer outras tarefas na seara de Jesus. Começou fazendo aquilo, à medida que se esclareceu, que adquiriu recursos, elevou o seu padrão de trabalho, saiu daquela faixa de assistência, de socorro aos necessitados, passou para trabalhar em outra esfera da causa de Jesus. E, portanto, a senhora não lembrar o que acontece, isso é perfeitamente comum, até porque, no estágio que nos encontramos atualmente, na condição de encarnado, se nós soubéssemos tudo o que fazemos quando nos nossos desdobramentos, nas emancipações espirituais durante o sono, por exemplo, certamente nos envadeceríamos, porque acharíamos que estamos sendo o suprassumo do trabalhador de Jesus, e isso poderia nos trazer graves problemas. Aí a espiritualidade só nos permite lembrar daquilo que nos é útil, inclusive nos sonhos, porque o sonho é, na verdade, lembrança de acontecimento que nós vivenciamos durante o repouso do corpo físico. Enquanto o corpo repousa, readquirindo as energias gastas nas atividades diárias, do dia a dia, o espírito se afasta e entra em relação com o mundo espiritual. E essas relações, muitas vezes, nos são reveladas. Mas, às vezes, quando a gente participa de uma atividade nobilante, a gente fica muito cheio de pompa, a gente acha que já está sendo suprassumo, aí os irmãos, piedosamente, eles eliminam as lembranças, obscurecem os registros mentais que a gente poderia lembrar, e apenas a gente trabalha porque foi o compromisso que nós assumimos no mundo espiritual, e aí a gente não lembra do que acontece nos nossos sonhos atuais. Mas, com certeza, estamos trabalhando na casa de Jesus, cada um no seu quadrado. Ok? Muito bem. E uma outra coisa também que Maria José falou, que me lembrei aqui de um amigo nosso, que ele tinha um sonho, que ele sempre estava não caindo, mas andando de ré, o carro de ré para trás, né? Aquela ré e tudo mais, e ele no meio de um trânsito. E ele tinha esse sonho durante muito tempo. E depois que começou a estudar o Espiritismo e começou a trabalhar, terminou assim como Dona Maria também, não tinha mais esses sonhos e tudo mais. E foi perguntado lá, e ele sempre querendo saber disso, e um dia recebeu uma dessas cartas esclarecedoras, e a carta dizia mais ou menos assim, que era ele que estava de fato e direito, em vez de ir para frente, ele estava andando para trás. Vamos dizer assim. Então, aquilo acabou. Se você não acordar, sabe, não vai andar nada. Então, lógico, eu não estou dizendo que seja isso. Mas muitas vezes somos nós mesmos que estávamos dentro daquele buraco, né? No caso de Dona Maria José, e que nós éramos que tínhamos que sair, e saímos, né? Daquela inércia que nós estamos, matamos aquele padrão, eliminamos provisoriamente aquela possibilidade, e daí em diante não tem mais isso, porque você já está num outro padrão. Então, nem tudo que é bolo, nem tudo que é macaxeira. Pode ser aipim. Aí tá certo. É verdade. Muito bem. Tem uma pergunta que foge um pouquinho do assunto, mas o pessoal perguntou, a gente tem que... Pergunta e você responde. Onde vive Onde vive o que faz os espíritos desencarnados? Aqui no céu, no inferno, onde precisamente? Cíntia Felipe Camarão. Cíntia, bom dia, minha querida. Paz e luz com Jesus. Eu vou me fazer entender, veja bem. O nosso irmão que trabalha com Divaldo Pereira Franco, Manuel Flomeno de Miranda, certa vez ele participando das atividades em uma casa espírita, um centro espírita de Umbanda, onde o irmão Bezerra de Menezes faz curas espirituais, cirurgias, etc. Termina a atividade da Umbanda, um centro espírita sério,
Terminou a atividade, os médios vão para casa repousar e depois voltam para dar prosseguimento às atividades de assistência espiritual aos encarnados e desencarnados, assim como ocorre diuturnamente nas sessões de desobsessão, no trabalho mediúnico, na assistência espiritual, como eu gosto de chamar, acho um nome pomposo, assistência espiritual. E aí fica Felinto e Manuel Flamengo de Miranda em frente à casa conversando, enquanto chega o horário para que os trabalhadores retornem em desdobramento para darem prosseguimento. Na praça, tem uma praça bonita, né? Aí eles observam, tem uma igreja grande, um templo muito bonito, e aí, de repente, Manuel Flamengo de Miranda observa, lá vem umas senhoras que foram contemporâneas deles aqui na Terra. Aí ele foi lá falar com as senhoras. Chegou lá, se apresentou e foi aquela festa de reencontro. Ou como você está, tudo bem, aquela alegria, aquela coisa toda, né? E aí, elas dizendo que estavam muito felizes por estar ali no céu e etc., né? Estavam voltando da missa do padre e tal. Aí Manuel lembrou de o filho de uma daquelas senhoras. Disse, e seu filho, fulano de tal, como está? Aí ela disse, meu filho, o bichinho está muito doente, o padre fulano de tal já deu a extremunção, ele está morrendo para vir aqui para o céu, já está tudo certo, ele vem aqui para o céu. Então, essa ideia de céu e inferno é um estado da alma da gente. Tanto aqui no plano físico como no plano espiritual, a gente tem essa ideia, mas, na verdade, não existe céu ou inferno, um espaço circunscrito no plano espiritual ou aqui no plano físico. O que existe é estado da alma. Onde estão os espíritos desencarnados? Ora, eles estão no mundo espiritual. Aqueles que fizeram por merecer, que conquistaram a simpatia, que praticaram o bem, vivem com os espíritos bons, que compartilham dessas ideias, desses trabalhos. Eles estão no plano espiritual, correspondente, o local correspondente a essa atividade que eles desenvolvem. E aqueles que viveram do vício, dos erros, da promiscuidade, etc., eles estão sintonizados com aqueles sofredores, com aqueles espíritos doentes, enfermos, que por viver em sofrimento caracteriza um verdadeiro inferno para aquele espírito que não tem paz, não tem alegria, vive sofrendo, geralmente corroendo as ideias dos erros que cometeu, enquanto o outro vive num estágio de harmonia, de paz, de consciência, preparado e se preparando para nobilantes atividades que vem a desenvolver. Portanto, os espíritos vivem no plano espiritual, enquanto nós vivemos aqui. Agora, esse plano espiritual são vibrações, são padrões vibratórios, são, a gente poderia dizer, dimensões espirituais. Eles estão aqui ao nosso lado, num padrão vibratório diferenciado que a gente não os vê. Mas eles podem estar aqui ao nosso lado nesse instante e a gente não os vê. Só que eles estão num estágio diferenciado do nosso. As nossas percepções não nos permitem percebê-los. Os videntes veem. Os videntes veem os espíritos desempenhando as suas atividades, quer seja na prática do bem, quer seja na prática do mal. Mas eles estão realmente, não estão no céu e nem no inferno, eles estão no mundo espiritual, vivendo as experiências, aprendendo e praticando aquilo que vivenciaram nas encarnações anteriores. Certo? Muito bem, seu Amadeu. Apesar do problema técnico, eu consegui ver o braço de um espírito aí perto de você. Quando estava acabando assim, eu vi um braço, não consegui ver o resto, mas estava bem próximo aí do senhor, um braço, meio magrinho, mas era um braço. Minha Nossa Senhora, é brincadeira, né? Aí a gente vem aqui, diz, fala. Não, por favor. Pode falar. Vai ver o quê? Diga. Vai ver que não, foi vai Dona ver Ana? Que o irmão apareceu aqui, se materializou. Não tem ninguém não, nem meu. Ana e os meninos estão lá na cozinha tomando café. Eu, na verdade, estou sozinho aqui. Não foi agora não, foi há um tempo, quando começou a dar o problema, eu vi o braço de Dona Ana, certo? Eu acho que ela queria falar, mas tudo bem. Não, mas ela não passou por aqui não, Começando a ver mesmo. Você está começando a ver. Ai, Jesus, ai, que desgraça grande.
Aí ele vai aqui para Jesus, voltando agora para, depois dessa brincadeira, voltando para o sério. Jesus fala com Nicodemos o seguinte, é algo muito importante, o Espírito sopra onde quer. Né? Exatamente. Então, como foi o nome da pessoa? Eu não sei, que eu apaguei a pergunta. Apaguei porque quando chega a pergunta, eu apago para vir outras. Me perdoe. Que não pode acumular muito. Mas eu acho que, se não me engano, é de Felipe Camarão, a pessoa. Então, quando a Amadeu Camarão. fala. Quando a gente fala de plano espiritual, parece que o negócio está muito longe, né? E aqui, aí Jesus olha, o Espírito sobra. Então, os Espíritos, a maioria, estão aqui muito próximo de nós, mas, como diz nosso irmão Paulo, se acotovelando com a gente. Então, das entranhas, por exemplo, das entranhas da Terra até a atmosfera, existem vibrações espirituais num planeta, algo fantástico. Esse tal de 8 bilhões de encarnados, isso é uma população ínfima, isso é a ponta do iceberg em relação ao que tem as possibilidades espirituais de um planeta como é a Terra. Imagina quando a gente vê planetas superiores. Então, e como o nosso Amadeu, só para concluir, realmente o inferno e o céu é um estado de alma, né? Então, mas o Espírito sopra onde quer. E eu digo uma coisa, com mais sinceridade, eles são mais perto da gente do que em qualquer outro lugar aqui, ou ajudando, ou atrapalhando, seja o que for. A mensagem aí para o senhor, leia aí, seu Amadeu. Cíntia Teles. Bom dia e saúde a todos. Abraço, seu Amadeu. Muito obrigado, minha querida. Que Deus a cubra de bênção e paz, que Jesus a ilumine e proteja. Maria José Viana. Muito obrigado, seu Amadeu, pelo esclarecimento. Graças a Deus. Verdade, adorei. Tavares, muita paz. Que Deus abençoe, minha querida. E aí, Maria da Paz? Maria da Paz Góes. Às vezes, quando lembro... Olha, desculpe, deixa eu me aproximar mais, que a letra está pequenininha. Às vezes, quando lembro dos sonhos, eles acontecem principalmente quando sonho com pessoas próximas que vai desencarnar. Posso interferir para evitar? Digo, em caso de acidentes. Olha, minha querida, paz e luz com Jesus. Oi. Dona Maria, não sonhe comigo não, viu? Nem com o seu Amadeu, por favor. Senão a gente não pode apresentar o programa, né? Sexta-feira não tem um programa. Vai ter que apresentar o plano espiritual. Veja bem, minha querida, há pessoas dotadas de recursos mediúnicos que têm afinidade com o mundo espiritual, afinidade com irmãos espirituais, e eles são capazes de receber informações do plano espiritual de coisas que realmente vão acontecer. São denominados sonhos premonitórios. Há pessoas que têm essa capacidade. Elas captam as informações do mundo espiritual ou muitas vezes são levadas àquele acontecimento. Muitas vezes são previstas, aí vem as premonições, eles veem o que está acontecendo e contam. Por exemplo, eu vou me ater a um exemplo. Nós tínhamos aqueles grupos de estudos lá no Bezerra Tavares, aí nós fazíamos aquelas reuniões das terças-feiras lá na sala da diretoria, porque não tinha espaço, né? Você lembra, né? Muito bem. E em uma daquelas reuniões tinha um médium, e aí, no exercício, aí ele voltou meio assustado, e foi que houve? Ele disse, olha, está havendo um acidente muito grave ali em Ponta Negra, na Roberto Freire. Os bombeiros acabaram de chegar e estão cortando a lataria do carro para tirar umas pessoas que estão presas no carro. Eu acho que a pessoa desencarnou. Não deu para ver bem, mas eu sei que aconteceu. Tudo bem. Fizemos prece por aquelas criaturas e no dia seguinte, de manhãzinha, aí a televisão mostrou, inclusive mostrou os bombeiros cortando a lataria do carro. Ou seja, a pessoa teve um desdobramento ou uma premonição. Ora, o acidente não aconteceu na hora que a gente estava em reunião, aconteceu depois. Portanto, a criatura teve uma premonição. Assim também se dão com os sonhos. As pessoas sonham, são levadas a ver aquilo que vai acontecer, e aí descreve e realmente acontece. Não é comum, mas acontece sim.
é merecimento da pessoa e etc. Essa é uma pergunta. Eu devo avisar? Veja bem, o Evangelho tem umas perguntas bem interessantes. O Evangelho pergunta, por exemplo, se mesmo um benfeitor estando na iminência de desencarnar, devo colocar a minha vida em risco, na iminência de me suicidar para o salvar? Aí a resposta é, se pode salvar, salve-o. Porque isso é um gesto de amor, é desprendimento da gente. E se essa informação chegou à senhora, ela tem um propósito, não é apenas para o seu deleite. Ela tem um propósito. A senhora pode orientar a pessoa sem gerar tumulto, sem gerar trauma. Se pode conversar, olha, fulano, veja se você pode sair dessa situação, você muda o horário, muda de transporte, você cria lá uma condição para avisar aquela pessoa que não deva fazer aquilo. Porque quando a senhora diz, olha, eu tive um sonho que vai acontecer isso e aquilo, aí gera um clima de misticismo, de crendice, e pode, inclusive, evitar que a coisa que teria de acontecer de uma forma aconteça de outra, às vezes com gravidade, porque passa a ter uma divulgação descabida. A gente pode divulgar de conformidade com a situação, mas procurando ser útil, sem tirar proveito das situações. Eu quero dizer, sem tirar proveito, porque a pessoa pode, de repente, querer aparecer, querer mostrar serviço, querer mostrar que é um médium muito bom, que faz e acontece, quando, na verdade, a gente pode estar gerando situações difíceis para nós e para quem está envolvido naquele caso, que certamente teria que acontecer e vai acontecer. Ok? Muito bem. Seu Amadeu, e outra coisa também, Dona Maria da Paz, se a senhora quiser saber mais alguma coisa, nós temos lá no capítulo Médios Especiais, que é o capítulo 16 do livro dos médios, os médios inspirados, os de pressentimentos e os proféticos. E se quiser dar uma olhadinha no item 184, aí nesse 184 ele fala justamente desses médiums de pressentimentos. E uma outra coisa também que tem que levar em conta é a forma como você vai passar essa informação. Você chega para a pessoa e diz, meu irmão, se você for, vai morrer, amigo, o cara morre ali na hora, né? Então já começa a falar. Eu me lembro de estar no Salesiano, e São Domingos Sávio é um dos mentores do Colégio Salesiano. Dom Bosco, fundador, e São Domingo, um dos trabalhadores que seguiram o exemplo. E foi feita uma pergunta a ele estava capinando lá na horta, lá ainda na Itália, no colégio, e alguém perguntou a ele, São Domingos, se soubesse que ia morrer daqui a uma hora, o que é que o senhor faria? Ele continuaria capinando. Tranquilidade. Vou continuar realizando o meu trabalho, não vou poder, mas imagina outra pessoa ficaria, então. E outra coisa também, eu vou e digo, olha, você, se viajar, vai morrer porque eu tive um sonho de pressentimento, e não ocorre nada. A pessoa passa por mentirosa. E quem é que cai no descrédito? O espiritismo, né? Então, essas informações, é por isso que eu pedi para a senhora dar uma lidinha no item 184 e depois, lá na frente, no capítulo dos médios especiais, a partir do item 191, se não me falha a velha memória, porque é uma mediunidade que requer um cuidado muito grande, né? Assim como muitas vezes a mediunidade de evidência, né? Então, a gente tem que ter um certo zelo em falar, né? Mas é aquilo que Amadeu disse, né? Está lá no capítulo, acho que 6, né? Se eu posso evitar, mesmo que seja um malfeitor, que evitemos, que possamos falar, mas sempre para não chocar as pessoas, porque aí o cara fica com medo mesmo. Deixa eu ver aqui, chegou alguma coisa. Peraí, tem mais coisa aqui. Aqui. Aí ela volta. A gente pode fazer também o seguinte, Tavares, a gente responde essa pergunta e deixa as demais para o próximo programa, dar continuidade. As pessoas que estão nos acompanhando formulam e mandam, né? Pode ler. Ela fala mais uma coisa. É sério. Isso aconteceu só de uma vez quando eu tinha 15 anos de idade. Isso aconteceu com meu esposo, quando a gente era recém-casado. E eu tinha 18 anos e ele 20. Contei o sonho e ele riu de mim. E ele desencarnou no acidente um mês depois, né? E aí, seu Amadeu? Sonho premonitório, é aquilo que eu acabei de falar. Ela vislumbrou, ou alguém, o mundo espiritual,
levou ela a presenciar ou contou a história do que iria acontecer. Se tinha de acontecer, aconteceria de qualquer maneira. Agora, muitas vezes, dizia meu avô que por falta de um grito, muitas vezes se perde uma boiada. Talvez se ela tivesse conversado com ele, orientado, e ele tivesse assimilado o conselho, tivesse usado de outros meios e talvez não tivesse vivenciado a experiência do acidente. Mas se ele tinha que desencarnar naquele período, se daria de outro jeito. Porque os desígnios de Deus são perfeitos, são as leis divinas, e estamos submetidos a elas, e a gente não pode derrogá-las. Nem Deus vai derrogar pelo nosso simples capricho. Mas, muitas vezes, a espiritualidade se utiliza desse recurso que nós temos e nos avisa para que a gente evite, e aí pode ser evitado. Por isso é que, lá naquele item que você acabou de se referir, Deus nos coloca no caminho de tais criaturas para que sirvamos de instrumento para o despertar de consciência. Talvez não tivesse chegado aquele momento, se ela tivesse falado, tivesse prorrogado, mas não houve, ou se ela falou, ele não entendeu. Na verdade, como se diz em comunicação social, não é, Tavares? Houve um ruído na comunicação. E aí o recado não atingiu o objetivo lá na frente. Mas isso geralmente acontece. Tá certo? E outra coisa, como ela falou que era o esposo dela, né? Então, normalmente, ela diz aqui, ó. Ela, Tavares, não fico com medo, não. Mas não sonhe comigo, não. Pode sonhar, é brincadeira. Tá certo. Ai, meu Deus. Isso me lembrou Blackout, perguntando a Chico no programa Pegar Fogo, o velho cantor Blackout lá em 70. Se eu puder me dar o número não era Mega Sena, não, na época só tinha Era loteria esportiva. Loteria, né? Tá lá a pergunta, muito interessante. Mas, olhe bem, como foi esse caso do esposo dela e ela. E, ó, tá vendo aí? Eu vi que não tenha visto um espírito por aí. Agora foi meu neto, né? Agora foi meu neto. Aí o que é que ocorre? Quando nós encarnamos, antes, os espíritos que têm a condição, eles fazem um planejamento. Não é que ele vai dizer assim, olha, no dia hoje, quanto é, meu Deus? Hoje é 27/7. Tavares e Amadeu vão estar aqui junto nesse programa. Não é assim, mas tem. Olha, Amadeu e Tavares vão se conhecer e vão ficar amigos e tudo mais. Então tem essa possibilidade geral. Então a gente tem. Então, quando a gente tem, vamos supor, um insight desse, é uma lembrança da reminiscência. Não seria nem, vamos supor, é um pressentimento, mas de algo que a gente já mais ou menos sabia, porque tinha essa programação, que poderia estar dentro desse contexto dele voltar para. Vocês já sabiam de antemão, né? Mas eu também quero dizer o seguinte: ele desencarnou. Você disse que ele brincou, riu, né? Riu de mim, mas desencarnou um mês depois. Mas de qualquer maneira, quando ele voltou para o plano espiritual nesse desencarne, ficou. A esposa me avisou, né? Então isso também pode ter um contexto dele melhorar nisso aí, quer dizer, então já estava. Olha, meu irmão, é tanto que ela avisou, tenha calma, porque normalmente o desencarne em acidente em que você está com o fluido todo já pronto, isso causa uma perturbação maior do que aquele que morre por uma doença, por velhice e tudo mais, né? Mas é sempre isso, é que a gente guarde o cuidado, né, de não afrontar e não ferir muitas vezes a suscetibilidade da pessoa, né? Então, é como eu lhe falei, é uma entidade que tem, né? Vamos lá, temos aqui, seu Amadeu, a gente está há 3 minutos, mas eu acho que se a gente adiantar aqui bastante. Qual foi que eu botei aqui? Sim. Aqui. Leia aí, querido. Os espíritos sabem todas as coisas, porque tudo que se pergunta, eles respondem. Então, sabe de tudo? Carlos do Alecrim. Bom dia, Carlos. Paz com Jesus. Não, Carlos. Eles não sabem de tudo. Cada um de nós sabemos de conformidade com os nossos conhecimentos, com os nossos merecimentos. É assim com nós, é assim também no mundo espiritual. Se você pegar 10 pessoas e fizer pergunta a essas 10 pessoas, cada uma tem um universo diferente, cada um tem um grau de conhecimento diferente, cada uma vê as coisas a seu modo, é diferente. No plano espiritual não poderia ser diferente. Agora, o que ocorre
é que os espíritos mais elevados, eles já passaram por essas experiências de coisas que eles podem responder, por já conhecerem e terem permissão, porque também tem uma coisa, não bastam eles saberem, é saber se aquilo que está sendo perguntado ou se o que eles vão dizer tem utilidade. Os espíritos elevados, os espíritos nobres, os benfeitores, os trabalhadores na causa do Mestre Jesus, eles têm essa preocupação em saber o que pode e o que não podem fazer, o que pode e o que não pode dizer. É diferente de espíritos levianos, pseudo-sábios, que são aqueles que tudo que você perguntar, ele tem uma resposta, mas aquilo faz parte do seu estágio de ignorância, de maldade, de perversidade, às vezes. Aos trabalhadores do Mestre Jesus, eles podem até saber, mas só dizem aquilo que tem utilidade para a nossa trajetória, para a causa que eles abraçarem e trabalham. Portanto, nem de tudo eles sabem. Quem sabe de tudo, aí você vai lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, e aí estuda de 100 a 113. Na questão 113, que é os espíritos, o suprassumo da sabedoria, os espíritos puros, ali sim, você vai ter os espíritos que são detentores do conhecimento, da sabedoria, do amor, da verdade, são ligados diretamente à essência divina, esses sim, esses sabem de tudo que diz respeito à nossa permanência, à nossa vivência aqui. Os demais vão adquirindo esse conhecimento à medida que vão crescendo, vão evoluindo, vão se esclarecendo, vão passando por essas etapas. Mas, na verdade, eles não podem saber de tudo, porque eles ainda não adquiriram o conhecimento total, a prática do amor, a essência divina, eles ainda não vivenciam isso, portanto, eles não sabem de tudo. Ok? Ok, meu amigo. E olhe bem, outra coisa, os espíritos que respondem tudo, né? A tudo, não são os espíritos superiores. Eu estava procurando aqui, tem duas perguntas do Livro dos Espíritos. Uma, Kardec pergunta assim: como é que papai cria espíritos? Ele diz, a gente não sabe. Não sabe, não sabemos, mas isso para a gente é um mistério. Perfeito. Né? Eu não sabe. Aí, duas perguntas depois, ou três perguntas depois, 179, 180, 183, eu vou, antes do final do programa, eu vou dar uma pesquisada aqui. Kardec pergunta, os espíritos têm fim? A mesma cirurgia que a Matheus fez é Paulo. Aí ele diz assim, olha, nem tudo que a gente sabe pode transmitir a vocês. Nós sabemos, agora não podemos dizer. Um, eles dizem que não sabe mesmo, e a outra... Perfeito. E a outra ali. Vamos lá, vamos para a pergunta aqui. A Dona Ana está falando aí. É exatamente nisso. Kardec pergunta a São Luís, o que é o espírito? Ele diz, vocês ainda não podem saber o que é isso. Pronto, simplesmente, vocês ainda não podem. Ele sabia, mas a gente não podia saber. Kardec não podia saber se ele ia publicar. A gente não sabe ainda o que é o espírito. Ok? Está justamente na complementação da sua pergunta, da sua fala. Diga. Muito bem. Pode ler. Leia aí, querido. Somente pelo espiritismo se pode ter contato com os espíritos? E quais as outras religiões que mantêm esses possíveis contatos? Júlia do Planalto. Ô, minha conterrânea, eu também sou planaltense aqui, né? Deus abençoe, minha querida. Não, Júlia. Olhe, para se chegar a Deus, tem muitos caminhos. Toda religião tem o papel de ligar a criatura ao Criador. Agora, hoje as religiões católicas e protestantes têm, por exemplo, umas reuniões de descarrego, tem umas reuniões, umas sessões de assistência, etc., onde os espíritos se manifestam, quer seja na Igreja Católica, quer seja na Igreja Evangélica, porque ali também se pratica o bem, ali se pratica a caridade, ali se vivencia o amor de Jesus. Cada um no seu espaço, no seu quadrado, no seu tempo. O diferencial do espiritismo é porque a doutrina espírita, que foi trazida para Kardec através do plano espiritual, o papel dela é esclarecer. Foi o espiritismo que esclareceu a existência do mundo espiritual e do mundo material, e o canal de ligação entre esses dois mundos, que é a mediunidade.
Mas em qualquer religião, você pode absolutamente ter contato com a espiritualidade, como ocorre. Porque a mediunidade ela não está distrita aos espíritas. Ela é um atributo do espírito encarnado e desencarnado, independentemente de religião. Agora, algumas religiões, como é o caso do espiritismo, que no caso é um contexto de religião, filosofia e doutrina, aqui a gente trabalha com a espiritualidade. Lá na Igreja Católica, na carismática, os irmãos recebem os espíritos que trazem orientação. Lá na Igreja Evangélica, os irmãos, o Espírito Santo se manifesta e traz as informações que aquele rebanho precisa. Mas todos são espíritas e estão dentro das religiões que eles são compatíveis nesse momento e a destinação é Deus. Vai depender de como nos portemos dentro desse processo religioso. Mas os espíritos estão em todo canto e qualquer religião fornece meios para que você entre em sintonia com o mundo espiritual, quer seja nas reuniões onde ocorrem as manifestações, quer seja através da prece e do pensamento, você se ligando com o mundo espiritual recebe as inspirações divinas através dos trabalhadores do Mestre. Ok? Dona Adilene Mendes, boa semana para todos, Jesus conosco sempre. Dona Adilene, nas horas vagas, é a mãe do nosso querido Max e do nosso querido Tatá, que está lá nos Estados Unidos. Marquense, muito obrigado, minha amiga. Bom trabalho aí no Bom Samaritano, aí a nossa casa maravilhosa aí no Baldo. Aí Delson Soares da Silva, o homem das pontes construtoras. Diga aí, lê aí, seu Amadeu. Certa noite eu dirigia enquanto chovia. Quando o senhor que ia comigo me disse: estou vendo muita gente soterrada em um acidente. Retirei o pé do acelerador. Quando cheguei em casa, liguei a TV e a notícia de que no Rio de Janeiro havia caído um prédio e olha que moro em São Paulo. Exatamente isso, meu querido. Você teve, ou seja, o irmão teve uma premonição do que estaria acontecendo, ou que iria acontecer, ou já tinha acontecido. Aí se dá um fato interessante. Vamos imaginar. Ele pode ter tido um desdobramento, emancipou-se do corpo, foi lá, viu e descreveu, ou ele pode ter tido uma premonição. São duas coisas que a gente precisa entender. Se a coisa aconteceu depois do que ele falou, é que ele teve uma premonição. Mas se ele foi no passado e viu, ele pode ter tido a emancipação da alma. Aí a gente precisa, só estudando, vendo o caso, analisando o caso, é que a gente vai chegar à conclusão. Por quê? Os médios de emancipação ou os médios de desdobramento, ocorrem duas coisas. Existem os médios naturais, são aqueles conscientes, aqueles que vão no local e descrevem de lá o que está acontecendo, e existem os inconscientes, eles vão no local, veem e depois trazem as informações ipsilito o que está acontecendo. Pode ter sido isso que aconteceu, mas com certeza o irmão teve contato com um acidente, que tenha sido uma premonição ou que tenha sido uma emancipação do espírito, realmente ele esteve lá e vivenciou. Ok? Muito bem. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar, seu Amadeu Ferreira? Eu gostaria de conclamar a todos para continuarmos com esse assunto na próxima quarta-feira, porque, aliás, na próxima sexta-feira, que nos parece bastante atrativo, né? Podíamos começar. Os irmãos podem mandar as mensagens, a gente já reserva aí, ou quando iniciarmos o programa, eles já entram conosco e a gente já continua conversando sobre esses assuntos, que são bastante palpitantes, né? É verdade. Então, eu vou pedir que o senhor espere aí um pouquinho na linha, como diz o outro, que eu quero falar aqui das nossas programações. Hoje, né? Deixa eu só dar um black aqui no teu, que tá vendo um som aí. Deixa eu ver aqui, seu Amadeu. Pronto. Seu Amadeu Ferreira. Então, muito bem. O seu programa é segunda aí. Qual é o outro dia, seu Amadeu?
Segunda e sexta, às 8 horas da manhã, nos domínios da mediunidade, pela Web Rádio Estação da Luz, naturalmente pelo Facebook, né? Muito bem. E na terça-feira nós temos o nosso irmão Décio Soares, lá direto de São Paulo, com a sua equipe, fazendo o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na quarta-feira, nosso irmão Alexandre Santos e equipe, aqui às 8 horas da manhã, fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. E toda segunda e sexta, nosso irmão Amadeu Ferreira com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, nós teremos, a partir das 19 horas, um estudo com o nosso irmão William Jacobe. Ele vai falar sobre a personalidade do apóstolo do Espiritismo, nosso querido Leon Denis, né? Falando justamente desse grande seguidor, o seguidor primeiro, ele, o Camilo Flammarion, do Allan Kardec após o seu desencarne, o nosso irmão William Jacó. Isso hoje. Amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, Cláudio Viana, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, estará falando sobre a pedagogia do amor. Na quarta-feira, também às 19 horas, volta o nosso irmão Edson Barbosa, que há mais de 35 anos trabalha com a medicina da alma e vai falar justamente sobre a medicina da alma, né? O que é que nós temos de perguntas com relação à medicina da alma. Então, nosso irmão Edson Barbosa, junto com o nosso queridíssimo amigo e irmão Fábio Dionísio. Na quinta-feira nós temos um hiato, porque a pessoa que iria fazer o programa vai decidir se faz ou não, me dá um retorno amanhã, por isso que nós não colocamos. Mas na sexta-feira nós teremos aqui a estreia, estudando os livros de Chico Xavier, né? Os primeiros livros que nós vamos estudar, Parnasmo de Além Túmulo e Cartas de uma Morta, com o nosso querido amigo e irmão, professor José Soares, que o único defeito que tem na vida é torcer pelo América, mas fora isso, é uma perfeição absoluta. Meu Deus do céu. E tem aqui, aquelas perguntas que eu fiz, que eu falei. Então, aqui a questão 83, né? Ele pergunta assim, isso tem fim? Então, bota aí a questão 83 e a questão 78. Então, na 78 ele diz que não sabem, não sabe de jeito nenhum, mas na 83 ele sabe, mas não vai dizer para vocês. Amadeu, toda hora eu estou fazendo. Seu Amadeu, vamos fazer a prece, querido? Vamos fazer a prece. Hoje nós vamos fazer a prece. Vamos conclamar a todos que nos acompanham e que fazem o programa conosco, para implorarmos a misericórdia divina por nós mesmos, pelos nossos lares, nossos familiares, por todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. Mas com especial atenção, vamos vibrar também pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que nesta manhã, acredito que nesta manhã de segunda-feira, está se submetendo a um processo cirúrgico da coluna, deve ser aquilo que eu fiz, uma tal de artrodese, que vai separar as vértebras que estão roçando uma na outra, e aí você imagina como isso incomoda. Então ele está vivenciando essa experiência e nós rogamos a misericórdia divina, e que com certeza o irmão Bezerra Menezes está lá, nossa querida Joana de Ângelo, nosso irmão Manuel Filomeno e todos os trabalhadores do Mestre Jesus vão estar lá direcionando as mãos dos médicos para que tudo transcorra num clima de harmonia e de paz, e que ele restabeleça a sua saúde, porque nós precisamos muito das suas verbes, como diz nosso irmão Tavares. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Senhor Amadeu, antes do senhor elevar aí o pensamento, você sabe quem é que está fazendo a vigilância lá da sala cirúrgica e do apartamento onde ele vai ficar, segurança espiritual? Quem é o chefe? Não, sabe? Quem é? Não, quem é? O homem da máscara de ferro. Aí tá certo. É o protetor dele hoje, né? 30 anos de perseguição e agora protetor. Que Deus o abençoe, né, meu irmão?
Então, vamos fazer a prece. Elevemos-nos em pensamento a Jesus e que possamos dizer: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado, irmão Jesus, receber essa rogativa traduzidas na prece de São Francisco de Assis, transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espares as tuas bênçãos de amor sobre todos os necessitados, no plano físico e no plano espiritual. Digna-te, Mestre amado Jesus, fortalecer os nossos ânimos e os nossos recursos morais, para que sejamos úteis na causa que abraçamos. Que o nosso Pai misericordioso e bom nos abençoe e proteja nesta manhã e sempre. E esteja sempre conosco, Senhor Jesus, na nossa trajetória. Com estes propósitos, com a anuência de Deus nosso Pai, vos pedimos a tua permissão para concluirmos o nosso programa nesta manhã, nos domínios da mediunidade, pela web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook. Com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil!